Sejam bem-vindos ao canal Mentes Curiosas. Hoje, vamos explorar uma história interessante da Bíblia, a Torre de Babel. Mas antes de começarmos, eu quero pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal, para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá! A história da Torre de Babel é encontrada no livro de Gênesis, capítulo 11. Ela se passa em um período pós-dilúvio, quando a humanidade estava se reorganizando e repovoando a terra. Segundo a narrativa bíblica, após o dilúvio, que foi um evento catastrófico que limpou a terra de sua corrupção, os descendentes de Noé começaram a se espalhar pelo mundo. Naquela época, todos os seres humanos compartilhavam uma única língua e uma cultura comum, o que facilitava a comunicação e a colaboração entre eles. Mas como será que essa unidade linguística e cultural foi quebrada? Vamos mergulhar nessa história para entender melhor o contexto histórico e cultural da Torre de Babel. Para compreender a história da Torre de Babel, é importante situá-la no contexto histórico e cultural da época. Após o dilúvio, a humanidade começou a se expandir a partir das montanhas de Ararat, onde a Arca de Noé repousou. Os descendentes de Noé, especialmente os de seu filho Cã, migraram para a região da Mesopotâmia, uma área fértil entre os rios Tigre e Eufrates, onde fundaram cidades e desenvolveram civilizações. A Mesopotâmia é conhecida como o berço da civilização, onde surgiram algumas das primeiras cidades-estado, como Ur, Babilônia e Nínive. Foi nessa região que a história da Torre de Babel se desenrolou. A Bíblia menciona que os habitantes da terra decidiram construir uma cidade e uma torre que chegasse até o céu. Essa torre não era apenas um projeto arquitetônico ambicioso, mas também um símbolo de unidade e poder humano. A construção da torre, ambição e engenhosidade humana. Os habitantes da Terra, unidos por uma única língua e um propósito comum, decidiram construir uma cidade com uma torre que alcançasse os céus. Eles usaram tijolos cozidos ao invés de pedras, e betume, uma espécie de asfalto natural, como argamassa. Essa escolha de materiais reflete a engenhosidade e o avanço tecnológico daquela civilização. Os tijolos eram mais fáceis de produzir em grande quantidade e mais resistentes do que as pedras, enquanto o betume garantia a durabilidade da estrutura. A motivação por trás da construção da torre era dupla. Primeiro, eles queriam fazer um nome para si mesmos, ou seja, garantir fama e glória para sua geração. Segundo, eles desejavam evitar ser dispersos pela terra, mantendo-se unidos em um só lugar. No entanto, essa ambição de alcançar os céus e desafiar os limites humanos acabou atraindo a atenção de Deus. A intervenção divina, a confusão das línguas. Deus, ao observar a construção da torre, percebeu que a unidade linguística e cultural da humanidade estava levando a uma arrogância perigosa. A Bíblia diz que ele decidiu descer para confundir a língua dos construtores, fazendo com que eles não mais se entendessem. Imagine a cena. Pessoas trabalhando juntas, de repente, começam a falar idiomas diferentes, sem conseguir se comunicar. O caos se instaurou, e a construção da torre foi interrompida. Essa intervenção divina teve um impacto profundo na história da humanidade. A falta de comunicação levou à dispersão das pessoas, que se dividiram em grupos linguísticos e culturais distintos. A cidade e a torre inacabada receberam o nome de Babel, que em hebraico está associado à ideia de confusão. Esse evento marcou o início da diversidade linguística e cultural que caracteriza a humanidade até os dias de hoje. O rei Nimrod, o líder por trás da Torre de Babel. Agora, vamos falar sobre um personagem que muitas vezes é associado à construção da Torre de Babel, o rei Nimrod. Segundo livros apócrifos, Nimrod foi um poderoso caçador e líder que governou a região da Mesopotâmia. Ele é descrito como um homem de grande força e ambição, que estabeleceu um reino poderoso e fundou várias cidades, incluindo Babel, Nínive e Calá. Nimrod é frequentemente visto como o principal arquiteto e líder por trás da construção da Torre de Babel. Sua ambição de alcançar os céus e desafiar a autoridade divina o tornou uma figura controversa. Ele é retratado como um líder carismático e autoritário, que uniu as pessoas sob seu comando para realizar projetos grandiosos. A proclamação de Nimrod como Deus por sua mãe.
Uma das histórias mais intrigantes sobre Nimrod envolve sua mãe, Semíramis, que é frequentemente associada à deusa babilônica Ixá. Segundo algumas tradições antigas, Semíramis proclamou Nimrod como um deus após sua morte, estabelecendo um culto em sua homenagem. Essa narrativa é parte de uma complexa teologia babilônica que mistura história e mitologia. Semíramis é retratada como uma figura poderosa e influente, que desempenhou um papel crucial na preservação e glorificação do legado de seu filho. Ela é frequentemente associada à ideia de deusa-mãe, uma figura maternal que protege e nutre seu povo. A proclamação de Nimrod como deus por sua mãe reflete a tendência humana de divinizar líderes poderosos e heróis culturais. Interpretações e significados da Torre de Babel. A história da Torre de Babel é rica em simbolismo e tem sido interpretada de diversas maneiras ao longo dos séculos. Aqui estão alguns dos principais significados e lições que podemos extrair dessa narrativa. A arrogância humana. A construção da torre é frequentemente vista como um ato de rebeldia contra Deus, uma tentativa de alcançar o divino por meio de esforços humanos. Isso serve como um alerta sobre os perigos da arrogância e do orgulho excessivo. A diversidade cultural. A confusão das línguas e a dispersão dos povos resultaram na formação de diferentes culturas e idiomas. Isso nos lembra da riqueza da diversidade humana e da importância de respeitar e valorizar as diferenças. Os limites humanos. A história também nos ensina sobre os limites da humanidade. Apesar de nossa capacidade de criar e inovar, há fronteiras que não podemos ultrapassar, especialmente quando tentamos desafiar o divino. A unidade e a comunicação. A Torre de Babel destaca a importância da comunicação e da unidade. Quando as pessoas não conseguem se entender, o caos e a desordem prevalecem. Isso é relevante até hoje, em um mundo cada vez mais globalizado e interconectado. A Torre de Babel na arte, literatura e filosofia. Ao longo dos séculos, a história da Torre de Babel inspirou artistas, escritores e filósofos. Pintores como Pieter Bruegel, o Velho, criaram obras icônicas retratando a torre como uma estrutura colossal e imponente, simbolizando a ambição humana. Na literatura, autores como Franz Kafka e Jorge Luiz Borges exploraram temas relacionados à comunicação, ao isolamento e à busca pelo inatingível. Na filosofia, a Torre de Babel é frequentemente citada como uma metáfora para os desafios da comunicação e da compreensão mútua. Filósofos como Jacques Derrida refletiram sobre como a diversidade linguística pode ser tanto uma barreira quanto uma ponte para o entendimento entre as pessoas. A Torre de Babel e a ciência moderna. Curiosamente, a história da Torre de Babel também tem ressonâncias na ciência moderna. A linguística, por exemplo, estuda a origem e a evolução das línguas humanas, buscando entender como e por que surgiram tantos idiomas diferentes. A arqueologia, por sua vez, investiga as antigas civilizações da Mesopotâmia, tentando desvendar os mistérios de suas construções e culturas. Alguns estudiosos sugerem que a Torre de Babel pode ter sido inspirada em estruturas reais, como os zigurates da Mesopotâmia. Esses templos em forma de pirâmide eram construídos para honrar os deuses e simbolizavam a conexão entre o céu e a terra. Embora não haja evidências conclusivas, a possibilidade de uma base histórica para a história da Torre de Babel continua a fascinar pesquisadores. O legado da Torre de Babel. A Torre de Babel deixou um legado duradouro na cultura e na religião. Ela é um lembrete poderoso dos limites humanos e das consequências da arrogância. Ao mesmo tempo, celebra a diversidade linguística e cultural que enriquece a experiência humana. Hoje, a expressão Torre de Babel é frequentemente usada para descrever situações de confusão e falta de comunicação. No entanto, também pode ser vista como um símbolo de esperança, representando a capacidade humana de superar barreiras e encontrar maneiras de se conectar, apesar das diferenças. O que podemos aprender com a Torre de Babel? A história da Torre de Babel nos convida a refletir sobre nossa própria ambição, comunicação e relacionamento com o divino. Ela nos lembra da importância da humildade, da valorização da diversidade e da busca por uma comunicação eficaz em um mundo cada vez mais complexo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E queremos saber a sua opinião. O que você achou da história da Torre de Babel? Deixe seu comentário aqui embaixo com sugestões de temas para os próximos vídeos. Um forte abraço e fique com Deus. Até a próxima!